Para a pessoa do seu lado, Deus tem uma palavra de cura para a sua vida. Você crê nisso? Você crê mesmo? Então vamos fazer mais uma oração. Vamos orar agora pedindo para que Deus esteja falando conosco, usando a minha vida. Espírito Santo de Deus, nós estamos diante de Ti nesta noite. E todos vieram aqui para adorar o Senhor, para prestar um culto a Ti. Mas nós também queremos ouvir ainda mais a Tua voz. Já ouvimos através de cada momento deste culto. E agora que na reflexão da Tua palavra, no abrir dos meus lábios, seja o Senhor falando ao nosso espírito, à nossa alma. Eu já falei aqui que eu creio, Deus, que o Senhor tem cura, tem restauração para a alma, para o físico, para as famílias, porque o Senhor, ó Deus querido, veio para curar, para restaurar. A função do inimigo é roubar, matar e destruir, só que Jesus Cristo veio para trazer vida e vida em abundância, desfazendo todas as obras do diabo. Por isso, na autoridade do nome de Jesus, eu repreendo aqui toda e qualquer ação do maligno, querendo trazer dispersão em nossos pensamentos, distrações, distorcer o sentido da frase, da palavra, caia por terra em nome de Jesus. Nós levamos nossos pensamentos cativos à obediência de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém e amém. Glória a Deus. Hoje eu não tenho um texto específico, um versículo, que nós vamos falar sobre vários capítulos da Bíblia. E quem assistiu o vídeo ontem que eu falei sobre José, que o propósito final é maior do que a dor, hoje eu quero continuar falando sobre José, só que de uma forma mais ampla. Ontem foi um vídeo de apenas 5 minutos, e eu creio que quem assistiu, Deus falou com essa pessoa. Então hoje nós queremos falar um pouquinho mais, a cura para a sua família. Deus tem cura para você, Deus tem cura para a sua família. Como eu já falei na oração, o ladrão, que é o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir, essa é a função dele. Mas Jesus Cristo veio para desfazer as obras do diabo. Então se o diabo destruiu e Jesus destrói a obra do diabo, o que Jesus faz? Ele reconstrói, ou na verdade ele constrói bem melhor do que era antes, porque ele é especialista. Ele veio para trazer vida, e vida plena, vida abundante, uma vida completa para nós. Então a cura para a família deve ser o melhor lugar, a casa, o nosso lar deve ser o melhor lugar para nós desejarmos estar quando estivermos fora. E quando estivermos dentro, precisamos zelar pela harmonia, pela paz dentro dos lares, dentro das nossas casas. No entanto, em muitos lares, muitas famílias, elas transformaram aquele que deveria ser um ambiente de paz, que traz segurança para os filhos, que o cônjuge traz segurança um para o outro, foi transformado em um lar de competição, de intriga, muitas vezes de ódio. Mas o padrão estabelecido por Deus, ele pode ser restabelecido a partir do momento que haja vontade e disposição de cada um para que a sua família seja restaurada, para que a sua família seja uma bênção. Deus tem bênção para todas as famílias. Como eu citei, nós vamos falar hoje sobre a vida de José, sobre a família dele, como Deus curou as suas emoções, como Deus curou as emoções dos seus irmãos, como Deus curou as emoções do seu pai. Era uma família totalmente machucada. Como que era o lar de José? José, ele viveu no lar, numa grande família, literalmente uma grande família. E como uma grande família, infelizmente, era cheio de competitividade e rivalidade. Jacó, o seu pai, se casou com 2 irmãs, e estas viviam competindo uma com a outra. Havia muita rivalidade, muita intriga, muita disputa, tudo excessivamente. Além da competição também entre os próprios irmãos,
Jacó cometeu o erro de expor a sua preferência por José em relação aos seus irmãos. Aqui em Gênesis 37:3 diz: ora, Israel, que era o Jacó, amava mais José do que os seus outros filhos. Israel amava mais José do que os outros filhos. Essa preferência despertou o ódio e despertou o ciúme dos seus irmãos. Veja o que a palavra de Deus nos diz no verso 4, que é a sequência. Quando seus irmãos viram que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, odiaram-no e já não podiam falar de forma pacífica com ele. Então, expor essa preferência gerou ódio nos irmãos. Era muito aberto essa questão da preferência dele pelos filhos. Eu só tenho uma filha, não sei como é que é amar mais de uma filha, mas agora tenho um filho também, Então, tenho genro que é um filho. Mas eu olho assim no âmbito de quem tem 2, 3, 4 filhos numa família. Eu não sei como que lida, eu sei que tem aqueles que são mais próximos, sempre existe isso, mas o amor de pai deve ser para com todos. Se tem um carinho especial por um, não deve desprezar o outro, para que este não se sinta rejeitado. E muitos lares, pais rejeitam seus filhos e dão preferência para outros, e isso gera ódio no coração deles. Continuando a nossa história, já não bastava os irmãos odiarem ele por causa da preferência. Aí José tem 2 sonhos. O primeiro sonho, ele diz que ele estava no campo junto com os irmãos, e eles estavam com feixes de trigo, e de uma hora para outra, todos os feixes dos irmãos se prostravam reverenciando ele, e ele foi contar, a besteira de contar logo para os filhos. Ele é um adolescente de 7 anos, foi correndo para contar para os filhos, para os irmãos, o sonho que ele teve, e eles tiveram o discernimento na hora. Está dizendo que você vai governar sobre nós? E aquilo gerou mais ódio. Pouco tempo depois ele tem mais um sonho. Aí ele com os astros, diz que tinha 11 estrelas, mais o sol, a lua, que todos eles se prostravam diante dele. E quando ele conta, até o seu pai chama a atenção dele, dizendo: você vai governar sobre todos nós, você vai reinar sobre nós. E aquilo então gerou um ódio maior dos seus irmãos. Para piorar a situação, dá piorar? Dá. Ele era um pouco dedo duro. Por ser o filho querido do pai, ele contava o que os irmãos faziam de errado. Então, como que era o ambiente do qual ele vivia? A única tenda que existia paz era a tenda quando estava ele e o pai dele, aí era plena harmonia. O restante do clã viviam em pé de guerra. E aconteceu o quê? Aconteceu que nós conhecemos a história. Um dia ele foi ver como seus irmãos estavam, de longe ele viu, já estava vários dias de caminhada do acampamento da família, seus irmãos estavam pastoreando o rebanho. Quando eles viram, tiveram a ideia de matá-lo, mas um dos irmãos disse: não vamos matá-lo. Por que isso? Vamos vendê-lo então como escravo e queremos ver o que vai dar dos sonhos. Nós temos que afastar, a solução é afastar ele de nós. E afastaram José, vendendo ele para os ismaelitas. Esses, por sua vez, venderam para um servo de Faraó, um oficial de Faraó chamado Potifar. Mas Deus era com ele, porque era muita injustiça diante de uma pessoa só. E lá ele encontrou graça, um rapaz sábio, entendido, que escrevia, que fazia cálculo e tudo mais. Rapidamente ele foi colocado como um gerente, como um mordomo dentro de toda a sua casa, toda a administração. Mas aí a esposa de Potifar começa diariamente a assediá-lo, tentando fazer com que ele cometa adultério. Ele se recusa, dizendo que ele não poderia pecar contra Deus e nem contra o seu senhor Potifar. Por causa dessa lealdade, num dia ela agarra ele pela roupa e ele foge. Então ela acusa, dizendo que ele tentou abusar sexualmente dela. Por conta dessa acusação, José agora vai parar
na prisão. E você imagina como que seria uma prisão de cerca de 3.000 anos atrás, 2.500 anos, 3.500 anos, como que era uma prisão, as condições dentro de uma prisão. Mas Deus era com José mesmo assim. E lá na prisão, ele é colocado então como um administrador pelo chefe da prisão, e dentro da prisão ele tem dois convidados, dois prisioneiros não convidados que tiveram sonhos. Ele interpreta os sonhos dessas pessoas e ele pede para que o copeiro então se lembre dele, mas o copeiro não se lembrou dele no momento que ele saiu da prisão. Agora você imagina como que estava a alma de José. De uma hora para outra ele é o filhinho querido do pai, seus irmãos vendem ele como escravo. Vai parar numa casa quando parece que está ficando mais ou menos bom, mas está difícil porque ele sente falta da casa do seu pai. Aquela mulher o acusa de uma mentira, ele vai parar na cadeia. E isso não foi 1 mês, não foram 2 meses, 3 meses, demoraram 13 anos. Ele tinha 17 anos quando ele foi vendido como escravo, e no dia que ele foi tirado da prisão, José tinha 30 anos de idade. 13 anos como escravo, como prisioneiro, lembrando do que os irmãos faziam. Mas Deus honrou aqueles 2 sonhos que ele teve. José realmente foi colocado como governador do Egito no dia que Faraó tem sonho. Não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque eu quero focar no principal, mas esse é um plano de fundo que nós temos que falar. E aí começam 7 anos de fartura. José não procura sua família. Em nenhum momento ele fala com o Faraó: olha, está tudo indo muito bem, mas eu gostaria de visitar a minha família. Eu creio que acima de tudo havia um propósito de Deus, mas ele não quis visitar sua família. Começa os 7 anos, passaram 7 anos de fartura. Ele estava quantos anos já longe da família? 13, mais 7, 20. No 2º ano de fome, seus irmãos descem para o Egito para comprar comida. Era o 2º ano da fome. Então, 22 anos depois, os seus irmãos têm um encontro com ele. Seus irmãos não o reconhecem, porque saiu um adolescente. Jamais imaginariam que o governador, o 2º homem mais importante de todo mundo conhecido da época, era o irmão deles. Mas ele reconheceu. E quem é ferido, ele fere. As emoções de José não estavam curadas. Quando se tem ciúme, por exemplo, a pessoa trata a outra de uma forma ciumenta e se torna intolerante, sempre querendo oprimir. Quem é viciado em pornografia, se não tratar, vai acabar praticando todo tipo de moralidade sexual. As fraquezas, elas são expostas em nossa vida. Então nós temos que vigiar. Deus quer trabalhar conosco, Ele quer trazer cura para as nossas emoções. E agora, na família de José, o ódio que estava presente naqueles irmãos vai fazer com que brote a amargura no momento certo na vida de José. Mas por que brotou a amargura no coração de José? Porque no seu coração havia amargura. E eu quero dizer para você que o tempo não cura emoções. Status não cura emoções. Como eu falei, ele era o 2º homem mais importante do Egito, mais importante do mundo conhecido. Ele era a 2ª pessoa mais importante, mas o seu coração estava ferido. E quando os seus irmãos chegam até José, José os reconhece e imediatamente um misto de emoções toma conta, e aquele misto de emoções, ele se transforma em raiva. Veja só o que diz a palavra de Deus em Gênesis 42, versos 7 e 8. E José, vendo os seus irmãos, conheceu-os, porém mostrou-se estranho para com eles, e lhes falou asperamente, e disse-lhes: de onde vindes? E eles disseram: da terra de Canaã, para comprarmos mantimento. José, pois, conheceu seus irmãos,
mas eles não o conheceram. Agora diz o texto que José tratou eles com aspereza. Eu creio que toda aquela dor que estava amortecida dentro do coração, de uma hora para outra brotou dentro dele. Ele começou a falar de uma forma áspera. Tá, parece que o desejo de vingança entrou no seu coração. Por quê? Porque ele mandou prender os seus irmãos. Ele tinha algum motivo para prendê-los ali pela lei dos egípcios? Não, eles vieram como todos os outros povos comprar mantimento, mas ele coloca eles na prisão por 3 dias, trata aqueles seus irmãos com aspereza, de forma rude, de forma bruta, falava por um intérprete, e é assim que acontece também conosco. Muitas pessoas pensam que o tempo vai fazer curar a ferida, mas quando surge uma lembrança, quando surge uma situação parecida, às vezes um cheiro, às vezes algo muito parecido, aquilo abre a ferida novamente e traz a dor dentro do nosso coração. Eu quero dizer para você que se você estiver com dor, se talvez neste momento o Espírito Santo esteja trazendo dentro de você uma dor, uma lembrança, eu quero dizer que hoje é dia de cura. Deixa isso acontecer, não prenda nada, porque Deus te trouxe aqui nessa noite para que você seja 100% curado. Deus quer tratar de forma tremenda. José estava com o coração totalmente amargurado, e eu quero dizer que quando Deus trata Ele quer tratar de todos, principalmente quando nós falamos sobre família, Ele quer tratar de todos. Deus quer curar por completo. Ao serem colocados na prisão, imediatamente, os irmãos não sabiam que José entendia, porque José pedia para o intérprete falar com eles, não imaginava que eles estavam entendendo, eles não imaginavam que José entendia eles. E quando colocou na prisão, a primeira coisa que eles falaram uns para os outros: isso não é por causa do que nós fizemos com o nosso irmão, quando nós jogamos ele naquele buraco, ele implorou, ele gritou, ele chorou, ele fez tudo aquilo, e nós não nos importamos. Aqueles 10 irmãos de José, eles estavam há 22 anos com a consciência pesada por ter vendido o seu irmão como escravo, a consciência pesada porque eles sustentavam uma mentira para com o seu pai. Por quê? Porque quando eles tiraram uma roupa especial que o pai fez para José, eles rasgaram ela, lambuzaram com sangue e disseram para o pai que encontraram pelo caminho. E o pai acreditou que algum animal havia devorado José. 22 anos, 10 pessoas com a consciência pesada. 22 anos, José com o coração amargurado. 22 anos, o pai triste, pensando que o seu filho estava morto. E 22 anos, 10 irmãos sustentando uma mentira para com o seu pai. Agora José viu que eles também ainda tinham a consciência pesada. Eles estavam naquela angústia, porque eles perceberam que o seu coração estava assim. Agora o arrependimento, ele é demonstrado quando sentimos dor das faltas e a mudança de atitude. Vou resumir um pouquinho a história. José liberta 9 deles, diz: olha, sabe que tem seu irmão Benjamim, que era filho da mesma mãe, e diz: olha só, eu vou liberar vocês para voltarem, mas só vão comprar comida, e esse aqui só vai sair da cadeia, da prisão, no dia que vocês vierem com outro irmão. E o pai não queria trazer, relutante, deixar sair. Por fim deixou, e eles voltaram para lá. Agora ele usa uma estratégia diferente. Ele faz um banquete para os seus irmãos e manda colocar uma taça de prata, um copo de prata dentro de um dos sacos cheios de cereais que eles estavam levando para a sua casa. A estratégia era para ver aquilo que estava no coração e como que eles reagiriam. E aí, pouco tempo depois da caminhada deles, ele manda um servo atrás dizendo: por que vocês roubaram na casa lá? Como assim roubamos? Sim, vocês roubaram uma taça de prata. Aí eles abrem o saco e se encontram realmente no saco de mantimento de Benjamim. Eles voltam
E agora José diz assim, ó: como eu sou um homem justo, vocês 10 podem ir para casa, agora Benjamim, que foi encontrado essa taça, vai ficar aqui no lugar, vai ficar como escravo meu, a partir de agora. Aí aonde que eu quero chegar? O irmão dele, chamado Judá, o mesmo que sugeriu que vendessem José, agora ele vai suplicar pela vida de Benjamim e se oferece no lugar dele. Está em Gênesis 44, 33 e 34, se quiser colocar aqui. Agora, pois, fique teu servo em lugar deste moço por escravo de meu senhor, e que suba o moço com seus irmãos, porque como subirei eu a meu pai, se o moço não for comigo, para que não veja eu o mal que sobrevirá ao meu pai. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, nós já fizemos nosso pai sofrer muito, se esse que é irmão de José, da mesma mãe, que é mais novo ainda, que é o caçula de todos, não for, que ficou como preferido, meu pai vai morrer de tristeza. Mas esse mesmo Judá tinha ódio de José, e foi ele que sugeriu que vendesse como escravo. O que demonstrou na atitude dele? Ele estava arrependido daquilo que ele havia feito, porque arrependimento é mudança de atitude. Agora ele diz: deixa que eu fique aqui, mas manda de volta Benjamim, mande de volta Benjamim. Então o arrependimento, ele sempre tem que ser acompanhado de mudança de atitude. Arrependimento é isso, estamos indo por aqui e voltamos, é mudança de pensamento, mudança de atitude. Então Deus estava trabalhando na vida de todos eles. Quais são as atitudes agora para que a cura seja completa? Nós já vimos todo esse plano de fundo, como aconteceu, as feridas estavam abertas, tudo estava, a dor agora já havia voltado tanto em José como nos 10 que estavam ali, e no pai que estava preocupado com se Benjamim voltaria ou não. Como que eu e você podemos receber cura para a nossa alma? Primeira atitude: abrir o coração. Veja a sequência do texto ali, ó. Em Gênesis 45, verso 1. Então José não se podia conter diante de todos os que estavam com ele, e clamou: fazei sair daqui todo homem. E ninguém ficou com ele quando José se deu a conhecer a seus irmãos. José, que antes não queria que eles reconhecessem, agora ele manda que todos fiquem presentes. Todos os egípcios saíram da sala onde ele estava, só ficou quem? Os seus irmãos. Ele começou a abrir o coração. Eu imagino que ele começou a tirar um pouco daquela roupa. Os egípcios usavam maquiagens, perucas, tudo mais, e ele começou a tirar tudo aquilo lá. E quando ele expressa seus sentimentos, a cura, veja o que diz no verso seguinte: ele levantou a sua voz com choro, de maneira que os egípcios o ouviram, e a casa de Potifar o ouviu. Ao chorar tão alto, José libera toda a dor que estava dentro do coração. Aquele grito, aquela alma dele gritou de uma forma tão grande, que diz que no trono de Faraó, quanta distância dava, não diz o texto, mas todos eles ouviram a dor que havia dentro do coração por causa do grito. E muitas vezes nós também queremos ficar guardando nossas emoções, acumulando, é acumular lixo dentro de nós, mas nós temos que botar esse lixo para fora, temos que botar essa dor para fora. Não adianta querer ficar guardando, se dói, chora, bota para fora, não fique guardando aquilo que só prejudica a sua vida. Agora, outra atitude é dar nome à nossa dor. Dar nome à nossa dor. Veja a sequência do texto aqui. O verso 4. E disse José a seus irmãos: peço, chegai-vos a mim. E chegaram-se. Então ele disse: eu sou José, o vosso irmão, a quem vendestes para o Egito. O que ele falou aqui? Ele mostrou a dor dele.
Ele deu nome para a dor que eu tenho, a raiva que eu sentia, é porque vocês me venderam como escravo. Eu dei nome à dor. Então nós temos que identificar o que é que causa dor, quem causou dor, qual é o motivo da nossa dor, para que nós sejamos tratados também. Se você for a um médico e dizer está tudo bem, o que ele vai dizer? Não vai poder prescrever nada. Todos sabem que nós cuidávamos da custódia, que tinha câncer, e muitas vezes ela gemendo e chorando dentro de casa e pedia: leva para a UPA, leva para o médico. A bicho ficava até com raiva. Chegava lá, o médico dizia: como é que tá? Eu estou ótima. Como assim? Fez a gente sair de casa chorando de dor tudo e parava na frente e dizer que estava ótima? Amados, tem muita gente que está dizendo que está tudo bem, mas quando na verdade está tudo mal. Se você for no médico e não falar o que dói, o que você tem de problema, ele não vai poder tratar de você. Então você já abriu a sua alma para Deus? Você já abriu a alma para alguém que você tem confiança para dizer: olha, a dor da minha alma é essa, eu tenho que dar nome a essa dor para que eu possa receber o remédio certo. Com essas palavras impactaram seus irmãos. Como essas palavras impactaram os seus irmãos? O nó que estava preso na garganta de José por 22 anos, agora saiu de sua boca: vocês me venderam para os egípcios. Para a nossa cura é muito importante dizer o quanto doeu. Foi nada não, foi sim. Se doeu, fale o quanto doeu. É necessário falar. O toque, o abraço e o perdão também fazem parte da cura das nossas emoções. Aqui diz o texto no versos capítulo 45, 14 e 15: e lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E Benjamim chorou também o seu pescoço, e beijou a todos os seus irmãos, e chorou sobre eles, e depois seus irmãos falaram com eles. José liberou perdão para os seus irmãos. O que antes ele queria manter na cadeia, fazer uma coisa, fazer outra, para fazer eles sofrer um pouco, agora ele abraça, agora ele beija, agora ele diz que eles estão perdoados, agora ele diz que ele vai cuidar deles pelo resto da vida. E foi isso que aconteceu. José cuidou de seus irmãos pelo resto da vida deles. Por quê? Porque a liberação do perdão, ela traz isso. Nós não ficamos com feridas abertas, nós ficamos com cicatrizes, mas nós não ficamos com as feridas abertas. A palavra de Deus diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Quando José olhou para eles, igual eu falei ontem na mensagem, ele não falou só da ferida, ele olhou o propósito que era maior. Ele disse: não foram vocês apenas que me venderam, foi Deus que me mandou adiante de vocês para o Egito, para que a nossa vida, nossa família, nossos descendentes tivessem a vida preservada. Ele entendeu que aqueles 13 anos de dor que ele passou serviu para alavancar a sua vida, não serviu para paralisá-lo. E agora que ele liberava o perdão para os seus irmãos, todas as suas emoções estavam sendo liberadas. Aqueles irmãos, eles também puderam receber o perdão para as suas vidas. Mas Deus, ele quer fazer a obra completa. Deus quer sempre fazer a obra completa, a família inteira. E aí José, depois de se dar a conhecer, fala com o faraó também, dizendo: ó, meus irmãos estão aqui, eu quero chamar meu pai. E aí o faraó manda uma caravana para buscar. O texto não diz, mas quem já ouviu aquela expressão: eu queria ser uma mosquinha para ver aquela cena? Já ouviu a expressão? Uma mosquinha, um passarinho, qualquer coisa para ver a cena. Você imagina quando eles chegaram para o seu pai. O texto só diz: seu filho José está vivo. Mas não foi só isso. Eles tiveram que falar para o pai o como, porque o filho ainda estava vivo, porque eles sustentaram uma mentira por 22 anos.
e eles abriram o coração agora para o Pai. Por quê? Porque o Pai precisava liberar perdão para eles, da dor que ele passou durante 22 anos, eles precisavam receber o perdão dos pais, do Pai dele também, deles. Então, eles se alegraram, e o final foi muito maior do que tudo isso. Agora eles olharam de forma diferente, e aquela família teve uma vida restaurada, uma família inteira. Ao viajar para o Egito, como eu citei, José cuidou deles pelo resto da vida. José ajudou seus irmãos, ele disse: olha, vocês vão ser funcionários aqui do próprio faraó, conseguiu emprego para eles com o próprio faraó, cuidou das suas famílias, sustentou, fez tudo que estava ao alcance. Aquele que se resolvesse se vingar, poderia matar. Mas eu quero dizer para você que maior é o perdão do que a morte. Perdoar é infinitamente mais poderoso. Eu quero encerrar só com uma ilustração para falar sobre a restauração do perdão. Conta-se que havia um guerreiro muito destemido, muito mau, e qualquer vilarejo inimigo que ele chegasse, ele devastava tudo. E certa vez estava se aproximando de um vilarejo, e logo correu a notícia: aquele guerreiro poderoso está chegando. E um ancião não quis fugir, disse: eu não vou fugir não, eu vou ficar. Todo o restante da aldeia fugiu. Ele sabia que toda a aldeia seria queimada, ele seria morto, mas ele resolveu permanecer ali. E aquele guerreiro olhou para ele: por que você não fugiu? Porque eu não quis fugir, eu queria ver você face a face. Mas você é tolo, hein? Você não sabe quem eu sou? Eu falei: o velho falou: eu sei sim, você é fulano de tal, que vive destruindo, matando. É eu mesmo, eu sou esse. Mas eu sou generoso, vou te dar uma oportunidade de um último pedido antes de eu te matar. Qual que é o seu pedido? Aí ele apontou para uma árvorezinha que tinha perto, um galhozinho fino. Quero ver você cortar aquele galho ali num só golpe de espada. Aquele guerreiro pensou: mas que velho tolo, que pedido tolo, em vez de implorar pela vida, vai dizer para mim dar um corte, minha espada amolada aqui. Foi pum, um só. E aí, seu velho tolo, o que você ganhou com isso aí? Aí o velho olhou para ele e disse: agora eu vou completar o meu pedido, agora eu quero que você coloque esse galho ali novamente na árvore para aquele que viva. Mas isso é impossível, falou o velho. E ele disse: você pensa que é muito poderoso destruindo vidas. Poderoso é quem constrói vidas, quem dá vida. O meu Deus é todo poderoso, e Ele restaura, e Ele cura. Eu quero dizer para você que o ódio, ele destrói, mas o perdão restaura, e dá vida, e vida é abundância. Sabe por que Jesus morreu em paz? Porque Ele perdoou todos, Ele morreu com a alma tranquila. Então Deus te chamou nessa noite, é para restaurar você, restaurar a sua vida, restaurar a sua família, restaurar tudo por completo. Ele quer restaurar a sua vida.